É assim, eu concordo com você, exagero, né, ele falar de arbitragem depois de um jogo desse, ele mesmo fala ali que o que fez a diferença foi a eficácia, então a arbitragem, não foi o que determinou o resultado do jogo. Agora, quando você fala, que falta uma coerência, dos árbitros, que de um jogo eles apitam uma coisa, no outro jogo a mesma coisa eles não apitam, falta um padrão, isso aí você tem razão, isso aí você pode falar antes de começar o jogo. Você já pode chegar e falar assim: "Ó, não vai ter padrão de arbitragem, os caras vão apitar coisa aqui que não apitaram do outro". Isso sempre tem. Mas é até chato, né, porque toda hora ele fala isso, ele perde, ele vai lá e reclama. Tinha muito mais coisa legal para falar, porque o time dele, o Palmeiras, fez um grande jogo, na minha opinião. Não foi só o Botafogo. O Palmeiras também fez um grande jogo. Os 2 times quiseram ganhar a partida, né. Foi um jogo, o Rodrigo falou que quando o futebol brasileiro se ajuda, a gente tem grandes jogos, ele dá a resposta. Foi um jogo que, assim, o futebol brasileiro respirou, né? Foi um prêmio para quem resistiu, resiste tanto tempo, continua assistindo o futebol brasileiro, porque a gente vê um monte de jogo ruim para ver um jogo como esse, que teve os dois times tentando vitória, jogadores habilidosos dos dois lados e dois grandes goleiros. Então, acho que ele nem precisava falar nada de arbitragem para justificar nada, porque o Palmeiras jogou bem e perdeu para um grande adversário. É, pois é, aí o Abel colocar a história na arbitragem num jogo tão legal, tão equilibrado, né, poderia ter empatado, poderia ter tido outro desfecho. Agora, eu estou com um síndrome de vira-lata com essa pergunta que eu vou fazer, Rodrigo. A presença de técnicos estrangeiros, você acha que influenciou em ser um jogo bom, sem cera, como você diz, e bom em outros aspectos também, ou não? São simplesmente bons trabalhos de bons técnicos e de bons times? Eu acho que no geral a vinda de técnicos estrangeiros melhorou o futebol brasileiro, mas assim, esses 2 técnicos específicos é porque eles são bons, independente da nacionalidade deles. Tem técnicos bons brasileiros também, o Tite está produzindo um bom trabalho no Flamengo, Fernando o Raimes, faltou o sobrenome dele aqui, Seabra, né, do Cruzeiro também está fazendo um bom trabalho, até o Rafael Paiva agora no Vasco também está fazendo um bom trabalho. Então, acho até que tem alguma sinalização ali de uma melhoria numa geração, talvez esperemos, né, Ceni de fazendo um ótimo técnicos trabalho. brasileiros. CN também, ótimo trabalho, verdade, boa lembrança. Então, tem esses times também produzem bom futebol. Então, eu acho que não é necessariamente ligado ao estrangeiro. Acho que no processo longo, histórico, a vinda de técnicos estrangeiros foi positiva, inclusive para os brasileiros, porque subiu o nível deles e esses 2 técnicos são bons. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, o Antônio Oliveira também é estrangeiro e o futebol do Corinthians era péssimo, né? Nível fraquíssimo. Então, eu acho que a gente ficar só classificando como são estrangeiros, eu acho que essa conjunção de fatores que foi gramado, ter qualidade no elenco. Olha a qualidade do que veio do banco dos 2 clubes, dos 2 times. O Palmeiras entrou com Dudu, Maurício e Felipe Anderson como substitutos, né. O Botafogo entrou com o Igor Jesus, que tinha sido uma revelação, entrou com o Tietê, que também é bom jogador, e ele ainda tinha o Alan na reserva. Então eu acho que tem e isso eu não estou nem falando dos titulares, os 3 do atacantes que eu falei aqui do Botafogo, o Marlon Freitas, que é ótimo jogador no meio de campo do Botafogo, e o Gregory, e todos os meio-campistas bons do Palmeiras, como o Veiga, como o Aníbal Moreno, enfim, teve muita qualidade em campo, isso também conta. E a qualidade descansado, gramado que acabou, rola a bola, o Daronco ajudou ontem, e aí eu acho que a gente até pode questionar, fazer o Daronco é um cara que para muito as faltas. Será que quando os jogadores ajudam, acaba que o trabalho dele melhora? Porque a gente sempre criticou ele por isso, né, de picotar muito o jogo. E ontem não foi o que se viu, ele deixou o jogo correr e não teve cera e tal, não sei o quê. Então eu acho que esses fatores todos, também o fato de terem 2 bons técnicos ajuda, o Arthur Jorge vem fazendo um ótimo trabalho, eu acho que contribuíram para a gente ter um jogo desse nível. Ô Perrone, uma reclamação, não do Abel, que reclamou da arbitragem, mas de Agora muitos não foi nada, palmeirenses. né, Peroni? Não Não, foi vermelho aquele lance, né? pois é, e O de todos Bastos estava reclamavam. chegando na cobertura, ele está comparando lances que são completamente diferentes, né. A gente nem Sim, deveria estar falando de arbitragem, mas só para pontuar, não foi nada, né, não era para vermelho esse lance que ele está reclamando do é Barbosa meio no Flaco Lopes.
Pois é, meio um padrão do Abel sempre falar da arbitragem quando o time dele, não vence, né. Agora, ô Perrone, uma coisa que e essa está na conta do Abel e tem muito torcedor, palmeirense que reclama e reclamou ontem de novo, é assim: "Ah, com tanto jogador, por que que o Rony é titular?". Mais uma vez, o Rony aí foi pego para Cristo no time do Palmeiras. Eu acho até uma injustiça, porque eu acho um jogador muito útil, mas enfim, mais uma vez a torcida do Palmeiras reclamou disso. É, não adianta, vai reclamar sempre, né. Mas eu concordo com você, é uma injustiça, é um cara muito útil. Quem no Campeonato Brasileiro ali, não gostaria de ter um jogador como ele? Pau para toda obra, né. Então eu acho que também vejo aí uma injustiça. Eu acho que, tá difícil, né, você pegar e criticar o trabalho do Abel em algum ponto. Fico pensando, olhando aqui, acho que ele vive um momento ali já atravessou uma turbulênciazinha pequena, mas eu não vejo motivo. De novo, acho que o que aconteceu ontem foi que pegou um adversário muito forte, fez um jogo pau a pau, equilibrado, e acabou perdendo uma derrota natural, normal. Não vejo motivo para cornetas. Muito bem, a galera tá mandando mensagens aqui, estamos sendo devidamente cornetados, falar em corneta. O Wagner Bahia fala: "Cotovelada na cara do Estevão, não era para o segundo amarelo? Não foi falta em Rony no lance do gol?", diz Não, ele. Não. nem E encostou o vo nele. e o vocês da imprensa fala: "Tirone, ao invés de fazer piadinhas com o Abel, sejam profissionais. Esqueçam o Flamengo, o Corinthians e o São Paulo e respondam. O pisão no Rony e a falta do último homem do Flaco foram lances normais? Sem piadinhas, comentem os lances". Eu não achei que era um lance de expulsão, vocês acharam? Não, Não, para mim também não. o primeiro, a gente já falou, o Baixo está na cobertura, acho que fica bem claro, é bem diferente do caso do Adrielson no ano passado, acho que a gente tem que saber ler o lance. E o lance do pisão, é o pisão do Damian Soares, salvo engano, Isso. no Rony, me parece completamente acidental, o Rony dá um carrinho, passa embaixo dele quando ele já ia pisar ali, não me pareceu maldade, não acho que foi para expulsão também não. Teve um lance, inclusive do Palmeiras também, que eu acho que foi, não sei se foi o Maurício, que jogador que entrou ali no Palmeiras, e que Mas também a deu um galera pisão no gosta de discutir a arbitragem, hein, pelo amor de adora, Deus, hein, o jogo adora, tão adora. bom, né. Eu sempre digo, o Brasil formou uma geração de pessoas que só veem o jogo pela arbitragem, eu acho esquisito. Teve um lance lá que alguém pisou no goleiro do Botafogo também, sem querer, acontece, e não aconteceu nada também. O próprio Pois é, Isso. pisão de piano Teve um sem pisão, querer. a saída do Estevão foi pisado pelo Alexandre Barbosa, também foi na área, mas não foi pênalti, porque é uma jogada que eles chegam juntos ali, ele acabou pisando no pé do Estevão e o Estevão sai. Às vezes acontece no futebol, futebol é um jogo de contato, não necessariamente é falta quando acontecem essas coisas. E o boleiro, você podia dar o seu nome aqui, boleiro, em vez de falar boleiro, aí fica sem graça, que nem eu não tenho o meu nome aqui, ele fala: "Enquete estúpida e com um tom de bairrismo". E o não cartão para o Gustavo Gomes que abusou da pancada, ele no caso é Ai, meu botafoguense, Deus. pelo É. jeito. Mas tem mais uma mensagem aqui, deixa eu só ler, eh, do Antônio Muniz. Ele fala: "Bom dia, um carioca e um corintiano comentando o jogo do Palmeiras, é brincadeira". Antônio, você pode mandar o seu currículo aí pra, não sei se você torce para o Palmeiras, quem sabe você também na próxima você esteja aqui com a gente. Estamos aqui debatendo o jogo, foi um grande jogo. Eu acho sinceramente, só para dar o meu pitaco rápido aqui, que é quase que você desvaloriza o que foi um baita de um jogo, falando que: "Ah, não, porque teve o pisão, porque naquele lance, porque não sei o quê". O jogo foi muito mais legal do que isso, não sei se é a opinião de vocês. Foi um bom É, jogo, ótimo jogo, né. Você falou tem bem, uma né, Rodrigo, frustração, né, é Tironi? aquele jogo que mostra como o campeonato poderia ser legal se fosse mais organizado e É. tal, né. Eu acho que tem uma frustração, eu entendo o torcedor nesse sentido, assim, o seu time joga bem, e vai jogar no campo adversário, um campo difícil, joga uma boa partida, e aí tem um jogo equilibrado e perde, você fica numa mega frustração, e aí começa a procurar outros motivos que não sejam o que aconteceu no campo. Às vezes você joga bem e perde. Futebol é assim. Sim. É, porque foi Não, o caso do Palmeiras ontem, não é um negócio, É. puta, jogamos mal, vamos perder na Libertadores, não, foi um jogo 1-0 ali, podia ter sido empate. Eu acho que devia ter até um alento para o palmeirense, mas diga lá, ô Perrone. não, é que você comentou aí, você falou que a gente tem uma geração de torcedores que gosta de discutir arbitragem. Eu acho que é reflexo do que a gente vê nas coletivas.
o cara vai, o técnico do time do cara vai lá e senta e fala, porque o árbitro isso, o árbitro aquilo, perdemos por causa da arbitragem, dirigente também. Aí o torcedor acaba sendo uma esponja, vai absorvendo tudo isso que os caras vão falando e sai repetindo isso e pega esse costume, esse hábito de ficar falando, né? De ficar falando mais de arbitragem do que do jogo. Acho que, claro que tem lances ali, muitos no futebol brasileiro, que você precisa falar, precisa criticar e tal. Mas acho que é um pouco assim, reflexo do que os dirigentes e treinadores fazem para acabar criando uma cortina de fumaça para os erros dos times, erros dos dirigentes. Enfim, só para encerrar, para concluir, eu não entendi, eu esqueci o nome de quem falou, mas que tem um carioca e corintiano, não sei quem que é o É o corintiano que ele está falando, Cristiano Tirone. Muniz. Pois é, acho que sou eu, talvez. Não sei, não entendi essa. Cristiano Muniz, foi ele. Foi ele que falou aí, sugerindo que deveria ter um palmeirense aqui para defender o Verdão e tudo mais. Bom, fora de campo, existiram questões também, né? A torcida do Botafogo xingou a Leila Pereira depois da vitória. Torcedores do Botafogo penduraram bonecos enforcados, um negócio horroroso, né? Da Leila Pereira e do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. Tinha a faixa da torcida colocando o canarinho pistola com o porco, enfim. E o John Textor deu entrevista, olha lá, a Leila e o Edinaldo ali num viaduto ali perto do Engenhão, me parece ser um viaduto. Um negócio de absoluto É a mau saída do gosto. trem, né? Saída do trem, exatamente. Violento e de mau gosto. Essas pataquadas a gente importa sem menor cerimônia do exterior, né? Fazem muito isso na Espanha, fizeram lá com o Vinícius Júnior, aí coloca aqui no Brasil uma idiotice dessas. Enfim, depois do jogo, John Textor, dono do Botafogo, deu entrevista e pediu desculpas. Vamos ouvi-lo. I was actually a part of that statement from the club, so obviously we said what we need to say there. A little girl in my lap around the stadium gave me this little bracelet that says love on it. That's important. We always say the championships are made out of love, not hate, and what that represented today was hate. So that's not Botafogo. That doesn't help us win. It doesn't help the team. So I apologize to Leila and to Edinaldo for that. But it's all about love, and that's the message. They're both playing well. Great coaches, great teams. Top of the table, tied, right? This is what the country wants to see. It was a great battle, very close game, and we're thrilled to win. Muito bem, tá aí o John Textor falando. Eu não quero aqui especular, mas talvez se o Botafogo não tivesse vencido, ele não tivesse espalhando tanto Não. amor assim, porque em outras oportunidades que o time dele perdeu, ele já foi para a CPI, inventou a inteligência artificial e blá blá blá. Mas enfim, pediu desculpas por essa pataquada feita por parte da torcida do Botafogo Tirone, contra a Leila e o Edinaldo. Diga lá, Rodrigo. uma observação. A atitude correta de falar em amor e pedir uma desculpa veemente e tal, não sei o quê. Se tivesse acabado o campeonato ano passado, o Botafogo tivesse perdido, como aconteceu, e o John Textor não tivesse passado 3 a 4 meses inventando teorias conspiratórias sem nenhuma prova sobre manipulação e basicamente dizendo que o Botafogo foi roubado, e botando tudo na conta do Edinaldo e da Leila, a torcida do Botafogo teria feito o que ela fez ontem? Pois Então, é, assim, exatamente. tem um contexto da coisa, entendeu? Ele não é culpado pelo que foi feito ontem, mas ele criou um contexto de ódio. Então, ele vir falar em amor, desculpa, eu tenho dificuldade de levar a sério ele falando em amor, depois de ele passar 3 meses criando teorias e com um contexto de confronto por um negócio de manipulação que não existiu, que até hoje ele não conseguiu provar nada. Então, ele criou o contexto da onde surgiram essas manifestações. Não é culpado pelas manifestações, mas esse ódio da torcida do Botafogo é originário das teorias do Textor. Se ele não tivesse feito isso ano passado, o próximo teria uma rivalidade, porque ano passado o Palmeiras ganhou, o jogo seria quente, como foi, bom e tal, mas não teria ninguém enforcando gente na saída do trem, né? Exatamente. Aliás, vamos mostrar também, aí vou passar a bola para o Perrone, mas antes a torcida do Botafogo dentro do estádio xingando a Leila Pereira. Bota na tela aí.
Pois é, esse entreveiro aí, Textor, Leila, Palmeiras, Botafogo, primeiro que é uma coisa meio sem sentido, é uma rivalidade que nunca existiu, né, na história do futebol e parece meio vitaminada por essas coisas do John Textor aí. O fato é que a Leila nem apareceu lá, não foi lá e falou claramente: "Eu não vou porque eu tô com medo". Tô assim, com medo não, medo não, mas eu tô prezando pela minha segurança e não vou ao jogo, o que não é nada normal, né, o Perrone. Não sei se o Textor não vai ao Allianz quando tiver que ir lá. Boa pergunta. Olha, eu confesso que quando vi que a Leila não ia, eu achei que era um excesso de cuidado, de zelo, mas depois de tudo isso que a gente viu, ela acertou, ela tinha razão. Eu concordo com o que o Rodrigo disse, o Textor ficou prolongando essa história aí de Palmeiras e Botafogo e tal, e alimentou. Assim, ele não pode ser responsabilizado pelo que os caras fizeram, mas ele acabou alimentando isso com o discurso dele o tempo inteiro. E aí ele fez, assim, para mim, ele agiu como aquele cara que passa na estrada, atira um cigarro aceso no mato e aí na volta, quando está voltando para casa, fala: "Nossa, uma queimada, como tem gente irresponsável no mundo". Então, assim, faltou uma reflexão dele ali, do papel dele nisso tudo, né, tipo: "Exagerei e tal", porque ele está inserido nesse contexto e não dá para ele simplesmente chegar e pedir desculpa e criticar os outros. Ele tem a parcela dele, né, tem que ser medida, não pode ser a mais, mas ele tem a parcela dele de responsabilidade nisso tudo.